Olá, seja bem-vindo de volta. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do curso Visão Panorâmica das Escrituras. Nós estamos no período cristão e nós estamos aqui falando sobre a igreja que Cristo edificou. Então nós começamos lá em Atos capítulo 2, entendendo, que naquele dia de Pentecostes, o que aconteceu naquele dia de Pentecostes registrados em Atos capítulo 2, a chegada da igreja. Então a igreja que foi planejada por Deus desde o princípio, antes do princípio lá de Gênesis capítulo 1, então um plano que foi planejado antes da criação do mundo, Deus começa a colocar esse plano em ação e nós vemos ali em Atos capítulo 2 a chegada da igreja no mundo, onde o Espírito Santo desceu ali sobre os apóstolos, Pedro e os outros se levantam e pregam, principalmente Pedro ali que prega para aquela multidão de judeus que estava ali, e naquele dia diz que 3.000 pessoas foram batizadas e aceitaram a mensagem de salvação a respeito de Jesus. Então olha só que legal. Se você tiver alguma dúvida ainda em relação a essa aula, você pode voltar aí nos vídeos anteriores e assistir de novo, tá bom? Então vamos dar continuidade para a gente poder entender como é a igreja que Cristo edificou, que está aqui nas páginas do Novo Testamento, tá bom? Vamos lá para o slide? Então, a igreja que Cristo edificou, o que nós vamos ver nesse bloco, nesse vídeo, é isso daqui. O que Jesus é da igreja? Então, entendendo que esse reino foi profetizado no Velho Testamento, então nós lembra daquela aula que nós falamos, de passagens do Velho Testamento que davam orientações, dicas, pistas de como isso ia acontecer, como Isaías, Joel, Miqueias, Jeremias. Então, esse reino de Deus que foi profetizado no Velho Testamento, aconteceu, ele chegou no Novo Testamento, em Atos capítulo 2. Então, o ministério de Jesus foi um ministério que também preparou os seus discípulos para esse evento sublime que foi a chegada do reino. Tá bom? Então a gente vai ver aqui em algumas passagens exatamente isso. Então, o que Jesus é da igreja? O que Jesus é da igreja? A igreja é o que dele? Então, primeiro ponto, e essa passagem está aqui que depois você pode ler em casa com calma, lá em Atos 20, 28, diz assim, eu deixei aberto aqui para que vocês possam escutar comigo o que diz essa passagem de Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, ou seja, a igreja de Deus, ou seja, quem é o dono da igreja? Então, é Deus, que comprou com o seu sangue. E o sangue de quem foi derramado para que a igreja pudesse existir? O sangue de Jesus. Então, Jesus, ele é o dono da igreja. Então, a igreja é dele, a igreja não é de nenhuma pessoa, a igreja é de Jesus. Em Colossenses, capítulo 1, verso 18, você pode ler aí com calma esse trecho. Esse trecho vai dizer para nós que Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Aí a pergunta é, quantas cabeças tem a igreja? Somente uma, Então, qual é essa ideia do corpo? É uma analogia que os autores do Novo Testamento trazem para a gente poder entender como funciona e como é organizado a igreja. Então, eu vou fazer um desenho aqui para você poder entender. Na Bíblia, eles trazem para nós essa comparação de que a igreja é o corpo de Cristo, correto? E que Jesus é a cabeça. Então, a cabeça é Jesus. Agora, um corpo saudável, um corpo correto, ele tem só uma cabeça. Ele não pode ter duas. Ele não pode ter três cabeças. Isso daqui é uma deformação, algo ruim, tá bom? Então, ou seja, no corpo só tem uma cabeça. E essa cabeça é Jesus. Então, é a cabeça que guia o corpo, é da cabeça que vem os pensamentos, é a cabeça que direciona e que comanda todo o corpo. É assim com a igreja. Então, na igreja, nós fazemos somente aquilo que foi orientado por Jesus. Nós somos guiados por Jesus, porque ele é o cabeça da igreja. Em Efésios 5, 23, também um texto muito interessante. Esse texto eu vou abrir aqui para que você possa ouvir e depois acompanhar comigo. Lá em Efésios 5, 23, depois você confere aí na sua Bíblia, ele diz assim,
Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Então, nessa passagem de Efésios 5:23, ele repete de que Cristo é o cabeça da igreja, e ele também diz que além de ser o dono, que além de ser o cabeça da igreja, Jesus também é o Salvador da igreja. Né? E por que isso? Porque foi Jesus que morreu na cruz, foi o sangue de Jesus que foi derramado para que a igreja pudesse existir. Então não fui eu, não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum pastor, nenhum presbítero. Quem fez isso, quem é o Salvador da igreja é Jesus. Então vê como todas as setas apontam para Jesus? Então, na igreja que Cristo edificou, ele é o dono, ele é o cabeça e ele é o Salvador, tá bom? Então o próximo ponto é: qual o relacionamento de Jesus com a sua igreja? Então qual é o relacionamento de Jesus com a sua igreja? Então na Bíblia, nas cartas, você vai encontrar esses termos aqui, ó. Então você vai encontrar todos esses termos. A igreja é tratado como o rebanho de Deus. Ou seja, quem é o pastor da igreja? O pastor principal é Jesus. Jesus é o pastor da igreja. Então, nós somos as ovelhas dele. Então, nós somos cuidados por ele. Nós somos orientados por ele. É Jesus que cuida de nós. É Jesus que nos orienta. Então, todas essas orientações vêm de Jesus. Então, Jesus é o nosso pastor. Então, olha só. A igreja é o seu rebanho, tá bom? No próximo ponto, ele vai dizer que a igreja é o templo de Deus. Né? Então, você pode ler isso lá nas cartas de Pedro. Né? Você lembra que no Antigo Testamento, Deus pediu para que a nação de Israel construísse o tabernáculo, quando eles ainda estavam no deserto. E depois de alguns anos, quando já estavam ali na Terra Prometida, eles construíram o templo. Né? Salomão, na época que Salomão governava, Salomão construiu o templo de Jerusalém. E o que era o tabernáculo ou o templo? Era a presença de Deus. Então, o tabernáculo e o templo era a maneira que Deus tinha para poder habitar no meio do seu povo. Então, lembra disso que a gente falou lá naquela aula no Velho Testamento sobre a construção do tabernáculo? Então, que tinha lá o lugar, o Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos tinha lá o lugar santíssimo, que tinha a Arca da Aliança. E a presença de Deus estava lá. E por que Deus não habitava nas pessoas? Por causa do pecado. Então lembra disso. O pecado é a separação nossa de Deus. Então o pecado nos separa de Deus. Você pode ler isso lá em Isaías 59, verso 1 e 2. Que vai dizer exatamente isso. O pecado nos separa de Deus. Então por causa do pecado, Deus não habitava nas pessoas. Então Deus habitava no templo. Porque Deus queria estar ali com o seu povo. Mas no Novo Testamento isso foi resolvido, porque com a morte de Jesus na cruz, Jesus pagou o preço do pecado. Lembra? O salário do pecado é a morte. Né? E Jesus pagou com a sua vida os nossos pecados. Então, por causa disso, ele abriu um caminho para perdão. Então, todo aquele que crê que Jesus é o seu Senhor, que é batizado, recebe perdão dos seus pecados. Então, ele é justificado. E a partir disso, nós temos o quê? O Espírito Santo que vem habitar dentro de nós. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Então, o templo ele não é mais necessário. Nós nos tornamos o templo de Deus, a habitação de Deus. Então, Deus começa a habitar dentro de nós. Então, olha só que interessante, olha só que mensagem legal. Né? Então, o que é a igreja? A igreja é o templo, correto? Não, como nós vimos no vídeo anterior, não um templo feito de tijolos, mas um templo feito de pessoas. Então, a igreja é um conjunto de pessoas salvas que se entregaram a Cristo, que acreditaram em Cristo, que aceitaram o que Cristo fez na cruz. E uma vez redimidos, perdoados, essas pessoas são revestidas do Espírito Santo. Então o Espírito habita dentro de nós. Então, olha só que coisa legal, que bacana, né? Vamos voltar lá para o slide? Então, nós somos o templo. Nós somos o templo de Deus. Deus habita em nós através do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer também que a igreja é o corpo de Cristo. Né? Então você pode ver isso lá
Em 2 Coríntios, por exemplo, Paulo vai trazer essa ideia. Aqui mesmo, em Efésios, nós acabamos de ler que Cristo é o cabeça do corpo, né, que é a igreja. Então, ou seja, nós somos o corpo de Cristo. Então, Cristo está nesse mundo através da igreja. Então, nós somos o corpo de Cristo nesse mundo. Tá bom? Em outro trecho, nós somos a família de Deus. Então, nós fomos adotados por Cristo. Você pode ler isso lá no Evangelho de João, logo nos primeiros capítulos. Aqueles que creram, aqueles que receberam Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, uma vez que nós aceitamos o que Cristo fez, nós nos tornamos filhos. Então, se somos filhos de Deus, nós temos um pai. E esse pai é o nosso Deus, né? Então, ou seja, nós começamos a fazer parte da família de Deus. Então, olha que legal. Talvez muitos de nós não tivemos a oportunidade de ter uma boa família, de ter às vezes um bom pai ou uma boa mãe, né? Mas estando em Cristo, é certeza que nós vamos ter uma família em Cristo. E o nosso pai é Deus. O próximo a Bíblia traz também que a igreja é a noiva de Cristo. Né? E é interessante porque você pode estudar mais isso com calma, mas existe toda uma cultura judaica a respeito desse papel da noiva, né? Mas a noiva que é preparada antes do casamento para ser entregue ao seu noivo. Então, a igreja ela é tratada como a noiva de Cristo. Então, quantas noivas Cristo tem? Só uma. Então, Cristo tem somente uma noiva, e essa noiva é a igreja. Então, a igreja é preciosa para Deus, é preciosa para Jesus. Então, esse é o relacionamento de Jesus com a sua igreja. Olha que legal, né? Então, lembrando, a igreja é o rebanho de Deus, nós somos o templo de Deus, nós somos corpo de Cristo, nós somos parte da sua família e nós somos a noiva de Cristo, que está sendo preparada para esse encontro que vai acontecer um dia. Tá bom? Agora, qual é o desejo de Jesus para a sua igreja? Então, o que Jesus deseja? Então, entendendo que Jesus tem uma igreja, ele começou a igreja dele, tá bom? Essa igreja que ele edificou, que ele é o dono da igreja, que ele é o cabeça da igreja, que ele é o pastor da igreja. Qual é o desejo de Jesus para a igreja? Primeiro, unidade. Jesus deseja unidade dos seus discípulos. Jesus orou pedindo unidade entre os seus seguidores. Você pode ler essa referência aqui em João 17, 20 a 21. Então, Jesus orou nesse texto pedindo unidade. Né? Então, é interessante porque essa é uma oração que Jesus faz um pouco antes dele ser preso e ele vai ser julgado para ser morto. E é uma das últimas orações que ele faz ali antes de ser preso. E é interessante que ele ora pedindo unidade. Ele diz, olha, assim como eu, ele orando para o Pai, dizendo, Pai, que eles sejam um, assim como eu e você somos um. Então Jesus orou para que os seus discípulos fossem unidos. E infelizmente, nos dias de hoje, às vezes não é o que a gente vê. Né? Então isso faz a gente pensar, o que está faltando? O que será que está faltando para que a gente seja unido? Né? Então, para que a igreja de Cristo seja um corpo só. Né? Então, é triste ver que, infelizmente, por falsos ensinos, falsos professores, falsos pastores, a igreja ela vai perdendo essa unidade. Mas nós precisamos nos esforçar, voltar para as Escrituras, olhar o modelo bíblico de igreja, para que a gente possa copiar esse modelo bíblico, né? Ser de fato essa igreja do Novo Testamento, para que a unidade seja de fato realidade, tá bom? Então vamos voltar lá? Jesus orou pedindo o quê? Unidade para os seus seguidores. O que mais? Qual é o outro desejo de Jesus para a sua igreja? Né? Então, olha só que interessante, falando ainda a respeito dessa divisão. Então, a divisão, ela foi prevista tanto por Jesus quanto pelos apóstolos, ela foi condenada, dizendo que era algo ruim, e ela foi combatida. Então, você pode ler essas referências aqui depois. Atos 20, 29 e 30, 1 Coríntios e Romanos. Então, a divisão, ela foi prevista. Então, os apóstolos sabiam que isso ia acontecer. E eles condenaram isso e eles lutaram para que essa divisão não acontecesse dentro da igreja. Tá bom?
Então, é urgente promovermos a unidade e não a divisão religiosa, né? Então, esse é o nosso desafio. Nós precisamos promover a unidade, não a divisão. E como é que a gente faz isso? Né? Então, se nós olharmos para o nosso mundo religioso hoje, pensando só em termos de cristianismo dentro do Brasil, de acordo aí com o último IBGE, o IBGE diz que existem mais ou menos 4.000 denominações religiosas cristãs dentro do nosso país. E você já parou para pensar como elas são diferentes umas das outras? Então, pensamentos diferentes, ensinamentos diferentes, doutrinas diferentes, né? Ou seja, não era assim no princípio. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, existia uma igreja só, unida através do ministério apostólico e através da pregação do evangelho. Só que, com o tempo, a igreja começou a se dividir e começou a surgir grupos, né, diferentes. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus, como nós lemos aqui, é que o desejo de Jesus para a igreja é unidade. E como é que a gente vai fazer isso? Todos nós precisamos voltar para as Escrituras. Todos nós precisamos abrir mão daquilo que nós achamos, nós precisamos voltar para as Escrituras. Precisamos olhar para essa igreja do Novo Testamento, que começa aqui em Atos capítulo 2. Nós precisamos ver como ela é organizada, como é que ela se multiplicou, como ela era pastoreada, como ela adorava a Deus, porque esse é o modelo bíblico que nós temos, né, com os apóstolos. E nós precisamos viver isso, nós precisamos copiar esse modelo, para que de fato nós sejamos a igreja que Cristo edificou, e não só mais uma denominação no meio de tantas. Então esse é o nosso desafio. O que nós vamos ver nos próximos vídeos é exatamente isso. Como é que era a adoração na igreja aqui do Novo Testamento? Como é que a igreja adorava a Deus? Como é que era o culto da igreja aqui do Novo Testamento? E principalmente, né, como manter essa unidade, tá bom? Então, eu espero você aí nos nossos próximos vídeos.